Olá, queridos, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um estudo. Hoje nós vamos ver a respeito das regras da hermenêutica. Hermenêutica é uma matéria, hermenêutica bíblica, aliás, tá? Porque existe a hermenêutica que estuda outros textos. A hermenêutica, ela faz a interpretação de um texto, tá? São as ferramentas que nos ensinam a como interpretar um texto. E nós temos, basicamente, na igreja cristã, nós temos duas formas bem básicas de se interpretar a Bíblia. As igrejas pentecostais fazem uso do literalismo. E o que é o literalismo? Procurar entender o que está escrito na Bíblia conforme está escrito na Bíblia mesmo, literalmente. E o simbolismo, algumas igrejas, mais igrejas históricas, né? Estudam, às vezes acabam inclinando um pouco mais ou totalmente, aí já depende do nível ali, às vezes se inclinando totalmente ou parcialmente para o lado do simbolismo. Simbolismo, ele é assim, ó, por exemplo, vamos pegar a história de Adão e Eva. Quando você lê e você interpreta no literalismo, você acredita que Adão e Eva realmente existiu. Existiu um Adão, existiu uma Eva, que realmente o Senhor passeava no jardim do Éden na viração do dia e que o Senhor falava com o homem, que tudo que está escrito ali é conforme está escrito ali mesmo, tá? No simbolismo, as pessoas que interpretam dentro do simbolismo, elas acreditam assim, que Adão e Eva nunca existiu de fato, mas que aquilo tem que pode ser simbólico. Adão pode ser um povo, ou pode ser uma tribo, e Eva pode ser uma outra tribo que acabou se encontrando um com o outro, e ali acabaram se juntando, e saiu ali toda a população da terra, e daí vai as formas de interpretação que o Mar Vermelho não se abriu, de fato, e que o povo de Israel nunca esteve no Egito, ou só se passou para o Egito, foi de passagem, mas depois foi embora. O literalismo não. O literalismo ele acredita que o povo de Israel realmente atravessou o Mar Vermelho, que Daniel realmente esteve na cova dos leões. Ele acredita realmente, o literalismo nos ensina que realmente Mesaque, Sadraque e Abednego realmente estiveram na fornalha de fogo ardente e que realmente foi aquecido, segundo ali o que diz a Bíblia, 7 vezes mais, ou pelo menos tiveram a intenção de fazê-lo, né? Aquecer 7 vezes mais, deixar plenamente aquecido, para que esses homens fossem lançados ali, que eles foram lançados ali e nada aconteceu com eles. Tá? Então, qual é a situação? A situação é a seguinte, que quando você interpreta dentro do literalismo de Gênesis, você vai seguir tranquilo até Apocalipse. E dentro do literalismo, você não tem muitas brigas de interpretação, porque você, quando lê um texto, você diz, é o que o texto está dizendo aqui. A não ser que as pessoas cheguem a conclusão diferente do que o texto está dizendo ali, mas na forma literal mesmo. Mas isso são poucas as divergências de interpretação, tá? Muito poucas. Na questão do simbolismo, se você começa interpretando que Adão e Eva nunca existiu, você vai ter um problema muito sério quando você vai chegando em outros livros. Por exemplo, dentro do simbolismo, as pessoas que interpretam o simbolismo dizem que o livro de Jó é um conto poético, mas que Jó de fato nunca existiu. Então, se Jó nunca existiu, você vai ter um problema sério, porque a Bíblia diz que ainda que alguns homens justos, entre eles Jó, clamassem ao Senhor, no caso ali quando Israel estava sendo levado para o cativeiro, ou Judá, não me lembro, o Senhor não ouviria, ainda que esses homens justos clamassem ao Senhor. Quer dizer, se Jó nunca existiu, então aquele outro texto também nunca existiu. Alguns textos que os simbolistas dizem que nunca existiu, Jesus mencionou. Jesus mencionou alguns personagens. Por exemplo, alguns dizem que Jonas nunca esteve no ventre do peixe. Mas aí a gente tem um problema sério, porque se o simbolismo diz que Jonas nunca esteve no ventre do peixe, Jesus, ele interpreta de forma literal que Jonas esteve no ventre do peixe. E que assim como o sinal que ele deixaria para aquela geração é que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estaria no ventre da terra durante 3 dias e 3 noites. Então vamos pensar, se Jonas nunca existiu, ou se Jonas nunca esteve no ventre do grande peixe, então Jesus também nunca esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Porque Jesus disse que assim como Jonas esteve, ele também estaria no ventre da terra.
Você percebe que se eu for interpretar do lado simbólico, eu vou começar a ter problemas nas doutrinas de Jesus. Porque Jesus interpretava a Bíblia nessa escola aqui, do literalismo. Ele interpretava os textos do Antigo Testamento todo de forma literal. Tá? Ele interpreta de forma literal, embora ele tinha interpretação que ele dava a alguns textos, dando novo ênfase para o texto ali. Algumas regras, nós temos algumas regras aqui que vão estabelecer como que nós devemos nos conduzir quando formos interpretar a Bíblia. A primeira regra aqui é a regra do contexto. Se você pegar ali o texto de Salmo 118, versículo 24, diz assim: este é o dia que o Senhor fez para que eu me alegre e me regozije nele. Esse texto está falando, muitos irmãos mandam esse texto logo no bom dia ali, mensagem de bom dia, manda um para o outro às vezes, e acabam mandando alguns textos. Eu entendo até que realmente quando a gente acorda de manhã nós devemos glorificar a Deus e agradecer e dizer: olha, eu sei que esse é o dia que o Senhor preparou para mim, realmente. Mas só que também serve, mas aquele texto não está falando disso exatamente. O texto lá está falando, no versículo 22, está dizendo assim: esta é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que o Senhor fez com que fosse colocado como principal pedra de esquina, ou que veio a se tornar a principal pedra de esquina. O versículo 23 diz: isso é maravilhoso aos nossos olhos, mas foi Deus que fez isso. Do que está falando? Quem citou esse texto da pedra que se tornou principal pedra de esquina? Jesus mesmo mencionou esse texto. Ele diz ali para os religiosos da sua geração que nunca ouvistes falar que a pedra que os edificadores rejeitaram foi colocada como pedra principal ou pedra de esquina. E ele está se referindo a ele mesmo, porque ele foi rejeitado na sua geração e ele é a pedra principal da grande construção que Deus faria, que é a igreja. E essa pedra foi rejeitada pelos edificadores. Quem eram os edificadores? Eram os religiosos da época ali, rejeitaram isso. E Jesus diz que ele é essa pedra. Então ele pega esse texto do Salmo 118, versículo 22, e ele diz que ele é essa pedra. E aí no versículo 24 diz: este é o dia que o Senhor fez para que nos alegremos e nos regozijemos nele. Então que dia é esse? E do que Jesus está dizendo? Ele veio se tornar a principal pedra quando ele morreu na cruz. No versículo 27 ali do Salmo 118, ele está dizendo: atai a vítima da festa, amarrai-a nos cantos do altar. Está falando ali do cordeiro que era morto, e ele teria que ser amarrado antes de ser morto, para que não fugisse, para que não esperneasse ali, ele deveria ser morto ali, então ele era amarrado. A vítima da festa. Então, está falando sobre o quê? Sobre o dia da crucificação de Jesus. Este é o dia que eu devo me alegrar. Ao olhar para o dia da crucificação de Jesus, saber que ali e aquele dia era o dia da minha salvação. Que eu devo me alegrar e me regozijar nesse dia que Deus preparou para mim. Vocês viram como que, se eu interpretar fora de contexto, eu vou chegar à conclusão que todo dia, cada dia da minha vida é um dia que Deus preparou para mim. Embora, de fato, também é. Mas o texto ali que está dizendo, está falando especificamente do dia da morte de Jesus por nós, pelos nossos pecados. Segunda regra, regra do texto paralelo. Aqui na regra do texto paralelo, nós temos, por exemplo, quero citar aqui Marcos 15, versículo 27, que fala ali que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Só fala isso ali, em Marcos 15, 27. Porém, existem outros textos que falam desses dois ladrões. O texto de Mateus fala, de Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos falam desses dois ladrões. Só que Lucas dá mais alguns detalhes. Lucas, quando menciona esse texto, Lucas diz aqui em Lucas capítulo 23, do versículo 39 em diante, diz assim: um dos criminosos crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos a punição que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E disse:
Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos aqui que esse texto de Lucas dá mais detalhes, tá? Então sempre que nós formos ver um texto, nós temos que analisar o contexto e temos que ver se existe algum texto paralelo. Se a história é contada também em outros lugares, tá? Principalmente nos evangelhos, são 4 evangelhos, tem muitas histórias que se repetem em pelo menos 3 evangelhos. A terceira regra aqui é a de autoria do texto. Cada pessoa que escreve tem um jeito particular de escrever, e isso está inserido num contexto histórico, num contexto social, e aí precisa ver. Por exemplo, quando nós vemos ali algum dos autores, você pode... tem muitas bíblias que tem ali um prefácio no livro, em cada livro da Bíblia, falando quem é o autor, ou pelo menos o que se estima que seja. Nem todos os autores a gente sabe quem foi. A autoria de alguns livros, como Hebreus, a carta aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu, mas dá para se ter alguma ideia do autor, que tipo de autor que ele é, tá certo? A autoria ela é muito importante do texto, porque nós vamos ver, por exemplo, o autor às vezes ele escreve para um determinado povo, para um determinado tipo. Nós vemos que os 4 evangelhos têm essas características. O evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, ele teve essa finalidade. O evangelho de Marcos foi escrito ali para os povos gentílicos, né? Os gregos, os romanos. O evangelho de Lucas foi escrito ali, a Bíblia diz que ele fez o seu tratado para Teófilo, tá? Que era um homem grego. Então, ou se estima que fosse um homem grego. O Evangelho de João ele já foi escrito mais para a igreja, uma igreja que já estava formada. O primeiro dos evangelhos foi o Evangelho de Marcos, ele é o evangelho mais curto. Então, esse Marcos, ele é João Marcos, que é o sobrinho de Barnabé, tá? Então, às vezes, nós olhando um texto, nós temos que entender quem é o autor do texto, porque ele vai nos revelar alguma coisa a respeito do autor, o jeito de escrever, para quem escreveu, em que situação ele escreveu. A quarta regra é a regra da interpretação do texto. Então, depois de nós lermos o texto, o contexto, textos paralelos, procurarmos saber quem é o autor do texto, então nós vamos tentar interpretar o texto, ver sobre o que está falando o texto. Um texto, por exemplo, aqui em João 21, versículo 6, está falando ali que Jesus, quando se apresentou na praia para os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, ele disse: lançai a rede ao lado direito do barco. E quando eles fizeram isso, pescaram ali uma porções de peixes, e esses peixes ali então quase rompiam a rede, tantos peixes que eram, mostrando que é até um milagre a rede não romper com tantos peixes grandes ali que eles pegaram. Então, que tipo de texto é esse? É um texto literal, tá? Nós podemos entender que é uma história que está sendo contada ali, exatamente como está escrito ali. Se nós formos analisar um outro texto, por exemplo, Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 está falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse texto, você percebe que ele está tratando de um simbolismo de uma casa, uma porta, que alguém está batendo na porta, né? Hoje em dia, em muitas casas aqui no Brasil, seria tocar a campainha, seria tocar o interfone, que as casas antigamente, elas não tinham muro em volta e a pessoa tinha que ficar lá gritando lá fora. Geralmente a casa, o limite da casa era a porta. Então quando alguém batia na porta da sua casa, é porque realmente ele estava ali já pro lado de fora, ali, querendo comunicar alguma mensagem com você.
Então, esse texto é como se Jesus estivesse batendo a porta do coração, ou a porta da igreja, mais propriamente dito ali nesse sentido. Então, nós temos que já partir para a interpretação. Como que nós vamos interpretar esse texto? Uma outra regra que é importante é a regra da aplicação. Então, a partir do momento que eu interpretei o texto, entendi o texto, depois de ter analisado cada um desses pontos, eu vou aplicar. Qual é o ponto de aplicação? Ponto de aplicação, eu preciso saber, por exemplo, Salmo 23:1 é um texto poético. Diz ali: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz, versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós vemos ali que esse texto está falando, embora seja um simbolismo, mas ele traz uma mensagem. E qual é essa mensagem? É uma mensagem de que o Senhor é o meu pastor, eu me coloco como se eu fosse uma ovelha dele. É uma mensagem que está usando simbolismo, mas que tem um fundo que vai ser muito abençoador, que é o fundo de confiança. Eu aprender a confiar em Deus, saber que Ele me conduz, saber que Ele me leva às águas de descanso, que Ele me guia pelas veredas da justiça, ou seja, pelos caminhos da justiça, por amor do nome dele. Então, como eu posso aplicar esse texto? Posso aplicar esse texto através de uma oração e falando com Deus: Deus, eu quero aprender a confiar em Ti, eu quero descansar. E quando você fica pensando nisso, você vai ter grande proveito na sua vida. Tem um livro que chama Psiquiatria de Deus, e lá é um psiquiatra, e ele é um psiquiatra evangélico, e quando alguém chega lá totalmente transtornado por causa dos problemas da vida, situações que a pessoa está vivendo, uma das coisas que ele receitava no livro, eu me lembro, era o Salmo 23, para que a pessoa sentasse em um lugar tranquilo, ou deitasse em um lugar tranquilo, e começasse ali a pronunciar as palavras do Salmo 23, pausadamente, mastigando bem cada um dos versículos, tentando entender bem cada um dos versículos. E ele conta ali que os resultados eram praticamente 100% das pessoas que faziam, era cedo, à tarde e antes de dormir. E as pessoas que faziam isso durante ali uma semana, depois outra semana, ia fazendo semanalmente, ia dando resultados surpreendentes, sem nenhum remédio. A pessoa ia sendo curada. Quer dizer, não é sem remédio, né? Porque a palavra de Deus é o supremo remédio, né? Que pode nos curar realmente. Então essa aplicação. E aí a pessoa, quando ia aplicando nos pensamentos dela, tal, ia dando resultado. A sexta regra é a regra da implicação do texto. E essa regra da implicação do texto quer dizer que nós temos que tentar entender o que está escrito nas entrelinhas do texto. Por exemplo, o livro de Romanos, capítulo 8, está falando de três pessoas que gemem. Ele está falando pessoas não, ele está falando ali do gemido da natureza, que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então a criação, a natureza, ela está sofrendo por causa do pecado do homem, aguardando que os filhos de Deus se manifestem, que a terra seja restaurada. Depois é o gemido do Espírito Santo. Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque ele ora por nós. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém. E quando o Espírito Santo geme por nós, está implícito no texto que ele está gemendo por causa de dor. Dor de ver o nosso estado lamentável muitas vezes e como ele está ali insistindo, querendo nos levar a um momento até que Cristo seja formado em nós. E depois, por último, fala ali, não só a natureza está gemendo, nem o Espírito Santo, e só o Espírito Santo, mas também nós, como igreja, gememos aguardando a nossa redenção, a redenção do nosso corpo, até que ele seja realmente transformado de fato e glorificado. Então esse vai ser o momento que, enquanto isso não acontece, enquanto nós estamos vivendo nesse corpo passageiro, nós estamos morrendo, né? Cada dia, até que de fato acaba o tempo final da nossa vida. Amém? Essas são as 6 regras que nós temos que atentar. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês
e que você possa pensar em cada uma dessas regras quando for interpretar um texto, principalmente os textos escatológicos, tá certo? Porque você vai precisar dessas regras aqui para chegar às conclusões mais espirituais e lúcidas possíveis, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.